Fala, torcedor alviverde, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo do canal e agora vamos acompanhar os comentários do pessoal da Jovem Pan. Tem aí o Pilhado, Vanderlei Nogueira, o Mauro Betti, Flávio Prado. Eles estão falando sobre a possibilidade do Matheus Pereira pintar no Verdão. Vamos acompanhar esse vídeo e você já vai colocando aí seu like, inscreva-se no canal e também já coloca nos comentários o que você acha. Matheus Pereira é uma boa para o nosso Verdão? Tem lugar no time? Ou vai ser mais um para compor o elenco? Deixe seus comentários aí, por favor. Vamos em frente, vamos ao vídeo. Agora vamos abrir o programa falando de Palmeiras, porque tem informação importante. Palmeiras? Pensei em Mauro Betti. Exatamente. Não tem como, né? Ter aqui na mesa o Mauro Betti e não começar falando de Palmeiras. E com os ossos quebrados, mas mesmo assim, falando bastante de Palmeiras aqui na Jovem Pan. O Palmeiras está super ativo no mercado e agora alinha uma proposta para tentar tirar o meio-campista Matheus Pereira do Cruzeiro. Pessoas ligadas ao jogador de 28 anos observam, com bons olhos essa possibilidade de transferência, mas o clube mineiro promete fazer jogo duro. Até aqui, a equipe do Cruzeiro tem repetido que não tem interesse de negociar o meia, principal nome do seu elenco na temporada de 2024. E aí nós temos uma informação que havia, sido dada exclusiva pelo nosso companheiro Thiago Asmar, o Pilhado, na segunda-feira. Ele trouxe essa notícia de que o Cruzeiro não quer negociar o jogador, mas aí até completando aqui, o Cruzeiro não quer negociar o jogador e por isso esse número, vai ser um pouco mais alto e, segundo a apuração do Pilhado, o valor seria na casa dos 25 milhões de euros. E aí, para explicar melhor essa situação, ele tá de folga, tá curtindo suas férias, esse período, de fim de ano, o que não é novidade, Pilhado? Mas ele gravou um vídeo trazendo essas informações pra gente. Esse vídeo que ele gravou foi na segunda-feira lá no canal dele e por isso nós vamos atualizar as informações e na sequência o Mauro Betti, o Flávio e o Vanderlei vão também comentar essa situação do Matheus Pereira. Então vamos lá, a informação exclusiva do Pilhado aqui na Jovem Pan. Fala, Pilhado! E a informação que eu tenho, Matheus Pereira não sai do Cruzeiro sem o Palmeiras pagar uma fortuna pelo jogador. O valor que o Cruzeiro pede, o mínimo que o Cruzeiro aceita negociar o Matheus Pereira, é maior o valor do que o Palmeiras está oferecendo pelo Vitor Roque e do que o Palmeiras ofereceu pelo Andreas Pereira. Ou seja, é muito, mas muito difícil o Matheus Pereira deixar o Cruzeiro nesse momento. Eu apurei com uma fonte muito forte no Cruzeiro, tá? Vou passar aqui tudo que essa fonte me passou e também conversei com o Adroaldo Leal, tá? Que é um setorista de Cruzeiro muito forte lá em Minas Gerais, ele é da Rádio 98, tá? Lá de Belo Horizonte, é um grande amigo que eu tenho. Conversei com o Adroaldo e ele me confirmou. Ele disse que a minha apuração bate com a dele. Qual é a informação, gente? O Cruzeiro, ele tem uma mentalidade, o Pedro Lourenço, que é o dono do Cruzeiro, de não considerar nenhum jogador inegociável. O Cruzeiro não considera, não tem nenhum jogador dentro do Cruzeiro que o Pedro Lourenço diga assim, esse é inegociável. Ou seja, pode negociar o Matheus Pereira, só que quem dita as regras, quem dita os valores é o Cruzeiro. E aí, por que essa fonte me falou que é quase impossível o Palmeiras tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro, o valor mínimo que o Cruzeiro aceita negociar o Matheus Pereira é de 25 milhões de euros. Gente,
25 milhões de euros. É o valor mínimo. Por quê? O Pedro Lourenço não está precisando de dinheiro, ele não está desesperadamente atrás de negociações. Agora, quer tirar um dos principais destaques do meu time? Então vai ter que pagar 25 milhões de euros. Então, essa informação que eu li, né? Eu cheguei a ler essa informação aqui, ó, em várias páginas, e que eu digo, não está certa, tá? Essa informação aqui, ó, que eu vi, que o Matheus Pereira provavelmente vai ser jogador do Palmeiras. Tem até veículos de imprensa que disseram que ele está muito perto do Palmeiras. Isso aí é gente querendo ganhar like. Não tem nada de Matheus Pereira estar muito perto do Palmeiras. Bom, tá aí então a informação do Pilhado e até Que vale... dia foi que ele gravou isso? Na segunda. Olha, eu li alguma coisa a respeito no domingo, já nesses termos. Não. Para, Flávio. Deixa o Pilhado em paz, as férias. Não, mas eu li alguma coisinha muito parecida no domingo. Nós estamos dando uma moral para ele, né? Eu também tô. Eu só tô dizendo que eu li algo no domingo e na segunda. Ele foi e ganhou medalha de prata. Não. Tá no pódio, né? Tá no pódio. Tá. Mas, enfim. Então, o GE, né, trouxe novamente essa informação hoje. O GE fala em números em torno de 12 milhões de euros, o que dá 80 milhões de reais. O Pilhado falou que o Cruzeiro só aceita a partir dos 25 milhões de euros. E o Kaique Lima vai pesquisar aí se alguém já deu essa informação, porque o Vanderlei pontuou muito bem aqui em off, né? Agora, o principal é saber o valor da multa rescisória do Matheus Pereira, porque se a multa rescisória for menor, aí o Kaique já trouxe, a multa é de 100 milhões de euros, a multa rescisória do Matheus Pereira. 100 milhões de euros? 100 milhões de euros, ou seja, um valor muito grande, inegociável. Se não tivesse multa, né? Exatamente. Nem começar a conversar. Não dá para conversar. E aí, Flávio Prado, o Matheus Pereira seria, obviamente, um ótimo reforço, né? Jogou muito nesta temporada, mas esses números são altos, né? Teria que ter, digamos assim, uma flexibilidade do Cruzeiro. Perdão, Flávio. Mas está tendo, né? Porque se ele coloca 100 milhões e aceita vender por 25... Eu só estou negociando aqui, estou dando meu pitaco, Flávio, não é verdade? Então, para não dizer que ele é intransigente. Isso, ele está flexível. Mas eu vou dar uma ajuda para o Flávio, porque ele vai discorrer legal o assunto. Você veja como a coisa é irreal, né? O valor no transfer market do Matheus Pereira é de 10 milhões de euros. E esse site internacional, alemão, né, tem prestígio no mundo todo, ele sempre é considerado muito próximo do valor do atleta. Você pode pedir quanto você quiser. Eu estou dizendo, o valor de mercado é isso, né? Que se você fosse vender um automóvel, o valor de mercado, eu quero 500 milhões de dólares pelo meu carro, mas o valor de mercado dele é 50 mil reais. Então, é isso. Então, Flávio, o Palmeiras... para asfaltar aí, ofereceu 25% acima do valor do site que monitora o mercado. Pronto. É isso aí, Flávio, perdão. Não, mas o 25 milhões é inviável, a não ser que o Palmeiras esteja desesperado. O Abel tenha dito, consta lá atrás, né, que uma vez o Flávio Costa, o maior técnico dos anos 40 e 50 no Brasil, perdeu a Copa, mas ele era o grande treinador da época. E ele teria dito, me dê fechada que eu serei campeão. Mas no Fluminense, foi o Gentil Cardoso no Fluminense. Em 46 ele pediu, foi campeão e depois ele voltou para o Vasco. Pronto. Aí mas essa história do Ademir, exatamente. A menos que o Abel tenha dito isso, né? Me dê, Matheus, eu ganharei tudo. Eu não acho que o Palmeiras vai investir um valor, nem os 25 milhões, um quarto do valor da multa estipulada, porque seria uma coisa, assim, completamente fora de patamares normais para o futebol brasileiro e pelo que o Matheus jogou. Ele fez um belo ano e tal, principalmente a primeira parte do ano, mas acho que seria uma insanidade e que não bate com
aquilo que a Leila pregou, né, de não quebrar, não levar o Palmeiras àquele estágio que ele estava antes do Paulo Nobre. Ou seja, tem que manter a austeridade. Tá bom, tem muito dinheiro, mas o dinheiro acaba, né? Se você não cuidar, o dinheiro acaba. Mauro Betting, Matheus Pereira, por esses valores, né? Podendo chegar na casa dos 160 milhões de reais. Primeiro, você acha que seria um valor razoável para essa contratação? Seria, digamos assim, um valor aceitável pela qualidade do jogador, 160 milhões de reais? E segundo, né? O Cruzeiro pode fazer jogo duro, pode ter essa história. Agora, o atleta, o jogador, pode, quem sabe, pedir uma transferência que pode pesar nessa negociação. O que você pensa sobre isso, Mauro? Boa tarde. Boa tarde. Por 25 milhões de euros, não tem negócio para nenhuma das partes, né? Pela multa rescisória, sim. Quando o Denilson foi vendido em 97 para sair em 98 do São Paulo para o Betis, ele foi por 27 milhões e meio de dólares. Na época se usava os dólares, aliás, não havia o euro. Não, já havia, né? 97 já havia. Já havia euros, mas era 27 milhões e meio de dólares. A multa do Betis, para qualquer clube comprá-lo, era 427 milhões de dólares, né, que o presidente Lendouro havia colocado para evitar o que havia acontecido um ano anterior com o La Coruña quando comprou o Rivaldo. O Rivaldo foi comprado do Palmeiras em 96, Palmeiras na época com aquela cogestão com a Parmalat, a multa rescisória era 27 milhões de dólares e no último dia da janela o Barcelona pagou 27 milhões e em 97 o Barcelona conseguiu comprar o Rivaldo, 2 anos depois ele seria o melhor do mundo. Então aquela multa era para não ter negócio mesmo, para ninguém chegar nem perto, né? E como outras multas rescisórias a gente tem no futebol e outras circunstâncias da vida, né? Essa de sendo o Matheus Pereira, nem sai para nem começar a conversar. Mas o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro, é um cara de negócios, é um cara apaixonado, um cara que tem muito dinheiro, tanto é o que investiu no Dudu, vai investir no Gabigol, já está investido no Cássio, em outros jogadores, na remontagem desse Cruzeiro. Você pode até discutir, mas são nomes indiscutíveis, né? Ele está trazendo o ídolo do Flamengo do século XXI, provavelmente um dos maiores da história, está trazendo o ídolo do Palmeiras, já trouxe o ídolo do Palmeiras do século XXI, que é o Dudu, trouxe para muitos o melhor goleiro da história, para alguns o maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio, então não é pouco investimento. E o Matheus Pereira foi a melhor contratação do Cruzeiro desde 2018, né? Antes daquele 19 fatídico do rebaixamento. Foi talvez, pelo menos o meu voto, o melhor jogador do turno, caiu de produção como todo o Cruzeiro. É um jogador muito bom, muito interessante, já rodado, já experimentado. Aí talvez o preço não fique, e certamente não ficará na casa de 25 milhões. Mas se eu sou o Cruzeiro, com a montagem desse elenco, eu bato firme, até porque o elenco do Cruzeiro é muito bom. Ainda está essa questão, será que o Dudu volta a jogar o que sabe? O Gabigol vai jogar mais do que jogou até a final da Copa do Brasil contra o próprio Galo, fundamental em mais uma conquista do Flamengo, ok, mas são grandes investimentos, grande dinheiro, e o Matheus Pereira faz parte desse planejamento do Cruzeiro, do Diniz e sobretudo do Pedrinho BH para agora. Então o Cruzeiro não vai abrir mão, é normal, e o Palmeiras está na boa, já que está investindo. Acho um ótimo nome, seria para o Palmeiras, para o Botafogo, Flamengo, para o próprio Atlético Mineiro e, claro, manutenção do Cruzeiro. Mas por 25 milhões, acho importante encerrar o papo. 20, eu já acho muito. 15, se sou o Palmeiras, eu vou até 15, vai 16, o dinheiro não é meu, embora seja do meu time, evidentemente o dinheiro não é meu, e está aqui falando uma dos 3 piores negociantes da história da humanidade. Eu não sei nada de negócio, de fazer, aquela poker face de o cara joga na mesmo valor, eu não sei fazer isso, então não posso nem começar a conversar, ainda mais com players como o Alexandre Matos, que é ao lado do Cruzeiro, né? E o próprio Pedrinho BH, que é o chefe, é o dono do cofre. Então assim, por 25 não sai de jeito nenhum e não é bom para nenhuma das partes, mas sei lá, abaixo de 20 já dá para conversar. Mas eu acho 20 milhões muito caro. Tá? Ainda mais pelo nível de contratações que o Palmeiras já está fazendo, pelo elenco atual à disposição do Abel e por aquilo que o Palmeiras planeja. Claro que é sempre muito legal você ter muita gente, o Cruzeiro está com um elenco muito bom, ficando ou não ficando o Matheus, mas assim, feeling, chute, acho dificílima a saída do Matheus para o Palmeiras ou para qualquer clube, e não só pelos 25. Se alguém chegar com 20, já acho difícil por esse momento do Cruzeiro também. Matheus Pereira, que atuou em 59 dos 64 jogos do Cruzeiro no ano, fez 11 gols, 15 assistências. Com isso, chegou até a ser convocado pela seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior. Vanderlei Nogueira, esses números, o jogador, essa possível contratação, o que você pensa? Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Guilherme. Para o Mauro
Mauro Betti, um grande abraço. O nosso Flávio Prado também. E eu queria só dizer o seguinte, os grandes negociadores que estão aqui no programa, o fundo dos negociadores, estão analisando se vai dar negócio pelo valor pedido pelo vendedor e por aquilo que está disposto a pagar o comprador. Os dois lados, na mesa, a Leila e o seu Pedro, os dois têm muita grana. Então, teoricamente, são dois bons negociadores, né? Eu queria falar sobre multa contratual. Recuando um pouco no tempo, num grande momento do Cristiano Ronaldo, alguém estava tentando contratá-lo, aquelas coisas que vão contratar, tal, e ficamos todos sabendo, por informações, a mídia, que o valor que estabelecia no contrato do Cristiano Ronaldo era de 900 milhões de euros. Claro que é impagável. 900 milhões de euros. E aí começaram a entrevistar vários advogados que são especialistas na área do esporte. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E existe um limite para se colocar num contrato. Quando você coloca um número que o mundo não vai pagar, o Qatar, o sheik do Qatar, vamos dar toda a nossa fortuna, não consegue pagar, o assunto vai para o TAS, para o Tribunal do Esporte, que todo mundo sabe, que discute esse tipo de negociação. E aí é reunido um grande comitê que vai dar o preço da justiça. Olha, esses 900 são realmente fora de propósito e o preço do Cristiano Ronaldo, para nós, gira em torno de 500 milhões. E aí se começa a conversar. Então, só estou falando isso porque os clubes colocam esses valores tão elevados para evitar alguns capotes. Nós tivemos um capote recente, eu não queria lembrar aqui, mas vou lembrar, para machucar um pouco o coração, da torcida do Corinthians, do Carlos Miguel. Não foi assim? Surpreendentemente, reduziram o valor da multa contratual e ele saiu com muita facilidade, né? Então, para evitar isso, os clubes colocam mesmo lá em cima. Os mesmos jogadores preciosos do Palmeiras, né? Endrick, Estevão e outros jogadores preciosos, a multa lá em cima, mas é para uma discussão razoável. 100 milhões, mas, puxa vida, mas por 67,30, eu vendo, que é uma multa muito legal. A gente tem que respeitar isso. Por isso que eu falei que o preço de mercado dele é de 10 milhões. O Palmeiras ofereceu, pelas informações, 12,5%, 25% acima do valor do mercado. O dono do produto está dizendo que só é o dobro, meu amigo. Tá bom, pode ser, eu não sei o que está escrito lá. Agora já vem a informação que 100 milhões de euros. Eu acho que daí depende muito do que o jogador pensa e do dono do produto, que é o Pedro, que ele não está na pindaíba. Se ele tivesse apertado, o que eu vou fazer agora com o salário da Bolsa Família, aquela coisa, aí é outra conversa, mas é rico com rico. E eu acho que o Pedro vai perguntar para o jogador, você tem disposição? Aqui você recebe em dia, e nós valorizamos muito o seu trabalho. E o time está ficando muito forte. Lá no Palmeiras, você vai receber em dia, eles vão valorizar muito o seu trabalho, e é muito provável que o time também continue disputando voos mais altos. Pronto, o cenário é esse, você decide. Ou não, Mauro? O que você pensa? E é de cada um. Tem jogador que aceita. Tem, por exemplo, pegando aqui um exemplo recente de negociação, o Gomes, há 2 anos atrás, recebeu a proposta fabulosa da Arábia Saudita, gostaria de permanecer como permanece no Palmeiras, mas a proposta é aquela coisa, falou, cara, o que eu faço? Aí o Paulo falou, não vai, fica, e ele continuou. Tem gente que fica mal, não é o caso do Gomes, tem gente que fica irritada, tem gente que dá o corpo mole, e isso em outras áreas, não é só no futebol, no jornalismo, menos, mas enfim, no futebol é mais evidente, tem quem fica irritado, né? Tem a própria situação ainda envolvendo Cruzeiro e Palmeiras,
Dudu. O Dudu quis ficar depois daquele turbilhão em agosto, porém, na segunda-feira, na sede da CBF, a presidente do Palmeiras, a Leila, numa entrevista ao Sport TV, declarou que por ela ele podia ir e tal, e ali começou a criar o que acabou acontecendo, né? Ficou... Perdeu 40 milhões pelo cálculo que fizeram. Aquele pedaço... Teve que pagar salário, 13º, perdeu... E ele acabou não virando, né, o jogador, que é o ídolo craque do século e tal. Ele não faz um gol desde julho contra o Flamengo, no 1-1, de julho de 23, porque teve a lesão em 27 de agosto. E a assistência o Dudu não faz desde o 4-0 na Colômbia contra o Deportivo Pereira. Aí ele não fez nenhuma assistência esse ano, nenhum gol desde que voltou, né, justamente contra o Vasco, o que não tira em nada a história do Dudu, que é o craque ídolo do século, mas realmente não estava rendendo. O Palmeiras resolveu também poupar o salário, entrou-se um acordo, dessa vez ele está indo para o Cruzeiro, vai ser feliz. Agora, o nível de futebol dele, até pela lesão séria que o deixou quase um ano fora do jogo, é uma outra coisa. Além de ele precisar readquirir a confiança do Dudu, ele, pela característica de jogo, aquele 1 contra 1, aquele X que ele corta, tal, precisa do joelho, tá legal, e torce demais, até pela amizade, o carinho e, sobretudo, o respeito de quem foi, repito, o craque ídolo, quem para sempre será o craque ídolo do século XXI, e foi maltratado também. Ele pode ter se confundido, ter feito coisas erradas, a gente comentou aqui, comentou em outros lugares também, mas a presidente do Palmeiras, enfim, com uma caneta na mão, acho que foi muito dura, muito incisiva em relação ao Dudu, mas é uma característica dela, como também é característica do Abel, e o resultado foi a série do Dudu, que seja feliz como ele fez muito feliz o Palmeirense em 2015 até agora. E no caso do Matheus Pereira, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Se ele realmente ficou abalado, mas isso é de cada um, repito, não dá para saber, nem a própria pessoa sabe, que são escolhas. Nenhuma escolha é 100% certa, nenhuma 0%, e digamos, se você contratasse o Messi com 27 anos hoje, talvez, não ia dar errado, né? Mas, assim, provavelmente daria certo em qualquer lugar da história do futebol interplanetário ou do planeta de onde veio o Messi. Porque é um jogador indiscutível. Agora, outro jogador a gente não sabe. Às vezes você faz tudo direitinho e não rola. Às vezes você contrata um jogador que você não espera tanto e dá muito certo. É o caso, por exemplo, do Botafogo esse ano. E ano passado também, fora um Almada, que foi caro, o Luiz Henrique, eram apostas, gente até rodada, gente de segunda divisão da Arábia Saudita, do Japão, e deu muitíssimo certo para o campeão do Brasil da Libertadores. Na verdade, a gente nunca sabe. Mas que o Cruzeiro está montando um elenco de grandes nomes, está. Se vai dar liga, a gente não sabe, mas tem gente voltando. E assim, depois de tantos anos terríveis, os piores anos do centenário Cruzeiro, a expectativa é óbvia, para um 25 melhor, e com a manutenção do Matheus Pereira ainda melhor. Exatamente. O que pode pesar, né, nessa história toda, nessa negociação, é caso o jogador peça ali diretamente para ser negociado, né, fale que queira deixar o clube, né, que quer deixar o clube, enfim. Mas vamos aguardar as cenas desses capítulos, né, de mais uma novela aí do mercado da bola. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Agradeço muito a companhia até aqui. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça, inscreva-se, deixe seu curtir, deixe um comentário a respeito desse assunto no feed pra gente, tá bom? Um abraço, até a próxima.